Olá, tudo bem com você? Meu nome é Wilker, estou aqui para trazer uma atualização do preço do Bitcoin para você. E conforme nós comentamos aqui nos últimos dois vídeos sobre análise do Bitcoin, vídeo de sexta-feira e de domingo, eu te convido a você ir nesses vídeos e dar uma olhada, pois fomos muito bem claros no que poderia acontecer com o preço do Bitcoin e o que é de fato aconteceu. Olha só que coisa. Análise técnica, para você que está me assistindo, entenda que ela vai ter o poder de te ajudar a interpretar com um certo grau de precisão as movimentações dos mercados. Porque quando você olha para o gráfico e você consegue interpretar o que essas velas e essas linhas estão querendo traduzir, você elimina todo o barulho das redes sociais, das notícias e qualquer outra coisa que venha tentar interferir no teu julgamento, porque aqui não tem como ninguém mentir para você. Aqui não tem como ninguém desviar a verdade, alterar, nada. Aqui é a realidade nua e crua. E nós comentamos que se o Bitcoin não fechasse aqui vários candles de 4 horas, várias velas de 4 horas acima deste ponto de controle, que é esta linha branca aqui, ele provavelmente viria buscar níveis mais baixos. E nós também comentamos nos vídeos de sexta-feira e atualização de domingo, quando o Bitcoin começou a realizar esse pullback aqui, nós também comentamos aonde é que ele poderia vir encontrar o seu suporte. Puxamos aqui uma Fibonacci desse fundo encontrado aqui no dia 24 de abril até este topo aqui encontrado no dia 2 de maio. E aqui nós temos a nossa retração de Fibonacci de 618 em confluência com o nosso ponto de controle desse perfil de volume mais local. E foi exatamente isso aqui que o Bitcoin veio fazer. Uma vez que ele começou a quebrar aqui, a empurrar o preço para baixo, quando ele perdeu esse ponto de controle de todo o período que vem desde outubro de 2024, ele perdeu aqui o nível, tentou se segurar na resistência majoritária desse outro perfil mais local, que tinha se tornado como suporte. Uma vez que você quebra a resistência, ela se torna como suporte. Tentou se manter aqui acima, não conseguiu, quebrou para baixo, veio, retestou essa resistência aqui, confirmando-a que ela novamente se tornou uma resistência, não conseguiu superar esta linha vermelha e aí teve o seu derramamento. Encontrou aqui suporte num ponto de controle, que é bastante interessante de se observar. Agora, quais são os próximos passos? O que eu consigo ver aqui no Bitcoin para o restante dessa semana? Todos nós sabemos que essa semana é uma semana bastante volátil, tá? Quarta-feira nós temos a reunião do Fed, do Banco Central americano, onde serão decididas as taxas de juros da economia americana e, quem sabe, a definição quanto ao quantitative easing, ou seja, impressão de dinheiro. Essas informações que serão divulgadas na quarta-feira vão impactar de forma severa no preço dos ativos, especialmente os ativos de risco, como ações da Bolsa de Valores e também os criptoativos. Portanto, é esperado que o mercado pode ser que continue subindo até a reunião, especulando o que é que possa sair desta reunião. Então, no meu ponto de vista, o Bitcoin deve continuar subindo aqui, não tão agressivo, mas vai
fazendo o seu caminho aqui para cima, ficando cada vez mais perto desta piscina de liquidez aqui, que nós temos, que é uma piscina bastante grande, que vai aqui desde os 98 até os 103, 105. Então ele deve vir se aproximar aqui dessa piscina de liquidez. Por quê? Porque dependendo do resultado que saia aí na quarta-feira, ele deve vir buscar boa parte dessa liquidez aqui, se não toda ela. Porque se a notícia vier dentro do esperado, ou seja, aquilo que o mercado está imaginando que vai acontecer, que é a manutenção da taxa de juros como está, isso vai gerar uma certa volatilidade, como nós já comentamos no mercado, fazendo que o Bitcoin venha buscar liquidez bilateral, tá? E nesse momento nós temos o quê? Nós temos liquidez aqui na parte de cima e nós temos bastante liquidez logo aqui abaixo do ponto de controle, onde ele se manteve depois dessa queda que aconteceu aqui no final de semana. E esta zona aqui, como vocês podem observar, é uma zona azul, ou seja, é uma zona que tem uma pressão compradora bastante interessante. E aqui, em vermelho, nós temos uma zona onde a pressão vendedora é bastante concentrada. Visando isso, quais são os próximos passos que eu tenho aqui para o Bitcoin? Como eu comentei, eu espero que ele continue aqui na sua trajetória de alta, vindo buscar retestar esta resistência majoritária desse perfil de volume mais local e eventualmente ele consiga superar, se mantendo acima dessa resistência, vindo buscar aqui esse ponto de controle, onde nesse exato ponto dos 96.800 aos 97.000 é onde ele deve se manter lateral. Enquanto ele se mantém lateral, o que é que acontece? Mais liquidez é construída aqui nessa zona, e essa liquidez que nós temos aqui embaixo continua aumentando e mais liquidez sendo construída aqui enquanto ele faz esse processo de lateralização. É isso que eu acredito que vai acontecer para o preço do Bitcoin até quarta-feira. Se nenhuma notícia aí catastrófica sair até lá, o que eu não acredito que venha acontecer, esse provavelmente seja o caminho. Ele vai começar a subir, vai depois se estabilizar e se manter lateral até essa decisão de quarta-feira. Enquanto isso, mais liquidez é construída acima e mais liquidez é construída abaixo, o que é interessante para o mercado, para os market makers, né? As empresas, as grandes instituições que realmente comandam essa festa aqui. Desta forma, continua ainda aquela previsão dos 3 cenários que eu comentei na sexta-feira. Se o preço continuar, se as taxas de juros se manterem como estão, sem que o Fed, o Jerome Powell, seja agressivo quanto a tendência, para a tendência do mercado, ou seja, se ele não for, se ele não indicar nada ruim, porque ele pode manter as taxas e ainda indicar algo ruim para o mercado, ou ele pode manter as taxas indicando coisas boas para o mercado, como vamos cortar as taxas logo, ou as coisas estão caminhando muito bem, né? Não vou cortar agora, mas temos previsões de cortar no futuro próximo. Algo desse tipo, ele mantém a expectativa do mercado, que é a manutenção, mas com uma expectativa futura que algo melhor venha a acontecer, que é o corte das taxas de juros e a impressão de dinheiro. Nesse cenário, onde ele mantém
as taxas de juros como estão, eu acredito que o Bitcoin provavelmente venha buscar essa liquidez aqui da parte de cima, não toda essa aqui dos 105, mas essa mais recente aqui, e venha buscar também essa outra liquidez mais recente aqui da parte de baixo, tá? Agora, eu não acredito que o Bitcoin, se ele manter as taxas de juros como estão, que ele venha perder este nível aqui. Este nível dos 92.500 até os 93.500 é um nível bastante crucial para a manutenção do preço do Bitcoin no curto prazo. Por quê? Porque aqui é a nossa última linha de defesa. Porque se ele perde esse nível aqui, olha só, nós temos um vazio aqui para baixo, tá? Temos um vazio aqui para baixo e tudo que sobe rápido também cai muito rápido. Então nós não queremos que o Bitcoin volte para este nível aqui, tá? Isso seria bastante ruim para o preço do Bitcoin, para o curto prazo. Então, ele mantendo as taxas como estão, não sinalizando nem nada ruim ou nada bom para o mercado, ou seja, completamente neutro, o Bitcoin deve buscar a liquidez aqui da parte de cima e provavelmente também essa liquidez da parte de baixo, vindo aí se manter acima desta linha amarela aqui, dos 92.500 até os 93.000, para assim continuarmos com a expectativa de continuação de alta, tá? Se o Fed, porventura, venha e saia com notícias ruins, o Bitcoin não se segurará aqui, ele não se segurará aqui nos 93, ele não vai se segurar em nenhuma dessa zona aqui, ele não vai se segurar nesse VWAP aqui, ele não vai se segurar aqui nos 83.000, ele provavelmente deve vir buscar a casa dos 79.000. Se nós buscarmos aqui a retração de Fibonacci deste fundo até o topo que foi criado aqui nos 98.000, o que nós conseguimos observar? Aqui está a nossa zona dourada. É exatamente aqui. É onde o Bitcoin pode provavelmente começar a encontrar suporte, tá? Entre os 83.900 e os 79.700. Então, nessa zona aqui é onde o Bitcoin provavelmente começará a encontrar suporte caso a notícia que saia na quarta-feira seja péssima para o mercado, tá? Coisa que nós não acreditamos que venha acontecer, mas eu preciso trazer aqui para vocês os cenários que eu consigo visualizar no gráfico. Agora, com uma notícia sendo boa para o mercado, ele sinalizando algo positivo, algo que o mercado quer ouvir, indicando o que ele vai fazer, seja algo que o mercado quer que o Federal Reserve faça, nós temos a seguinte visão, que o Bitcoin provavelmente venha buscar essa liquidez de baixa, aqui de baixo, para depois continuar na sua trajetória para cima, tá? Por que ele vem buscar a liquidez abaixo primeiro? É simples. Porque o mercado sempre vai querer buscar liquidez dos dois lados. Ele vai querer tirar a maioria das pessoas que ele puder da jogada. Desta forma, ele vem buscar liquidez abaixo e notícias boas, porque ele sabe, o mercado já sabe que ele vai romper para cima com toda a força. Então, por que não vir logo e buscar a liquidez aqui, que está aqui logo abaixo, para depois a gente ir, nós já vamos buscar de cima de qualquer jeito. Então é assim que o mercado funciona. Da mesma forma, quando a notícia é ruim,
há grandes probabilidades do mercado vir buscar boa parte da liquidez superior, não diria toda, tá, mas uma boa parte, porque eles já sabem que eles vão empurrar o preço para baixo. Então a liquidez de baixo não é o problema, eles vão pegar ela também. Então eles empurram o preço para cima e depois vêm despejando com tudo que eles podem. Tá? Então, geralmente, esse é o movimento que os market makers fazem, tá? Coisa que você precisa estar antenado para você não ficar preso em nenhuma operação do lado errado do movimento, tá? Do lado errado do movimento. Mas não é recomendado de forma alguma, você que quer operar no mercado, que você trabalhe com operações em dias de grande volatilidade. Porque a volatilidade pode acabar com o teu capital, pode acabar com o teu dinheiro, se você, porventura, estiver do lado errado do movimento. Então, muita cautela, muita atenção. E algo que eu vejo no gráfico que me deixa tendencioso para uma continuação da alta é exatamente essas duas linhas amarelas aqui que eu coloquei no gráfico. Esta aqui e esta outra aqui. O que essas duas linhas amarelas vêm significar para nós? Elas significam o quê? Que essa aqui de baixo, ela está funcionando como um suporte para o preço do Bitcoin, o que é impressionante de se ver. Veja só, suportou aqui, aqui e agora está suportando aqui também. E esta outra aqui de cima está funcionando como uma resistência. Observem. Aqui, aqui e aqui duas vezes. Ok. E o que isso quer dizer para nós? O que isso aqui quer dizer é que esse padrão aqui, você vem a concordar comigo, que ele parece o quê? Um megafone. Olha, aqui e a boca do megafone aqui. Parece ou não parece um megafone? Parece. E o que esse padrão aqui quer dizer? Bom, se nós olharmos aqui na nossa cartilha, aqui está. Padrão de megafone. Quando o padrão é formado a partir de um impulso de alta, observe, ele tem maior probabilidade, não é uma certeza, é uma maior probabilidade que ele rompa para cima. Se ele vem de uma tendência de baixa, um impulso de baixa, e começa a formar o megafone, como vocês estão vendo aqui, ele tem maior probabilidade de romper para baixo. Agora, voltando aqui para o gráfico do Bitcoin, em qual desses dois cenários esse padrão aqui se aplica? Bitcoin tem vindo de uma tendência de alta ou de baixa? De alta. Então, ele vem de uma tendência de alta e começou aqui a formar este megafone. Tudo bem? Então, isso me faz estar mais tendencioso para uma continuação, uma manutenção das altas, tá? Pelo menos o mercado quer isso. Mas vamos alcançar isso? Eu não consigo te afirmar e ninguém consegue te afirmar. Antes de quarta-feira. Quarta-feira, dia 7, daqui 2 dias, será o dia onde as coisas começarão a ficar mais claras. Porque, de um lado, nós temos bastante pressão do governo do Donald Trump, de Wall Street, para que o Fed comece a cortar as taxas de juros. Porque a economia dos Estados Unidos, por mais que momentaneamente pareça estar resiliente, com as pessoas ainda conseguindo emprego e tudo mais,
de acordo com os dados que nós já comentamos aqui no canal da economia americana, não é de interesse do Federal Reserve empurrar a economia americana para uma recessão. Nós já tivemos um trimestre do produto interno bruto, do PIB americano negativo. 2 trimestres de PIB negativo caracterizaria uma recessão. Isso seria péssimo para o mercado. E todos estão apreensivos ao que o Fed irá fazer, porque ele tem o poder na mão de resolver essa situação, diminuindo as taxas de juros, facilitando com que as pessoas possam pegar dinheiro emprestado e movimentar seus negócios, suas vidas, ou investir o capital que eles pegaram emprestado em ativos. Ele tem o poder na mão da impressão de dinheiro, fazendo assim injeção de capital no mercado. Isso ajudaria a evitar que os Estados Unidos tivessem mais um trimestre de PIB negativo, afastando uma vez por todas o risco de uma recessão para esse ano. Então, esta decisão do dia 7, daqui 2 dias, ela é uma decisão importantíssima para você que é investidor, porque ela vai ditar o tom de como é que o Fed vai caminhar no restante do ano. Por mais que ele não corte juros agora, mas ele sinalizando quando é que isso vai acontecer e em qual percentual que isso provavelmente vai ser concretizado, já será o suficiente para termos essa animação de volta no mercado. O que levaria aos preços tanto das bolsas de valores SP500 e Nasdaq, como do Bitcoin e das altcoins, a valores bastante mais altos. Então, mantenha isso em mente. Não seja emocionado nem desesperado. Ao meu ver, valores mais altos ainda estão na mesa. Há maior probabilidade para isso. Se você ainda não se posicionou, aguarde até quarta-feira. Vamos ver o que é que vai sair desses dados da economia. Eu pretendo fazer aqui uma live e manter você informado em tempo real da movimentação dos preços, dos dados que vão sair e vamos ver o que é que o Jerome Powell tem para nós. Mas essa aqui, pessoal, é a atualização. Eu gostaria de trazer para vocês, mostrar que a análise técnica funciona. Não posso dizer que funciona em 100% das vezes, mas na sua grande maioria, nós, analistas, acertamos mais do que erramos. Então mantenha-se ligado aqui nesse canal. Se inscreva, curta o vídeo, compartilhe, ative o sininho, faça o que você precisar fazer para se manter informado de análises técnicas, das movimentações do Bitcoin, macroeconomia, geopolítica e mercados financeiros. Meu muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima.